Jesus não estaria do seu lado. Essa é a verdade. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer um react junto com o Felipe Durante de um corte no Inteligência Limitada que o Silas Malafaia foi lá e ele tava falando mal do comunismo, sabia? Vamos descobrir? Eu tô curiosa. Vamos ver junto? Ni hao, seus pastor de igreja evangélica, tudo bem com vocês? E o Não, que eu não sou pastora de igreja evangélica. Silas Malafaia foi no Inteligência Limitada, onde ele falou da China. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo, está acima de qualquer demanda, de qualquer questão. Agora, a igreja é formada por seres sociais. Certo. E aí eu digo pra você, por que um comunista pode ser comunista o tempo todo? E por que um cristão não pode ser cristão o tempo todo? Como assim? Alguém pediu um cristão de ser cristão? Não tô sabendo dessa. Vocês sabem disso? Não tô ligada, não. É o quê? É o quê? Por que um comunista... Pera que eu vou te explicar. Ok. Por que um comunista pode defender a sua ideologia na família, na escola, na sociedade, em qualquer pode. buraco de juca? E por Ele que um tem cristão não direito. pode? Não. Isso aí não. Religião não se mistura com política. Ah, então vocês podem defender em todos os lugares, porque ninguém nunca proibiu vocês de fazerem porra nenhuma. Pelo contrário, vocês que proíbem e proibirão as pessoas de fazerem coisas. Mas aí agora a gente só tá falando. Ei, religião e política não se misturam. E aí, o único lugar que a gente tá falando que não é legal de se misturar, você tá falando, aí, agora não pode falar mais de religião em lugar nenhum? Estranho, né? O marxismo está falido, o cristianismo está em vento em popa. Por que eu não posso defender meus princípios baseados no cristianismo? Porque, na verdade, esses princípios, eles não são só do cristianismo, né? E é uma mitologia. A gente tem que lembrar que tem N religiões pelo mundo. E É, galera, talvez vocês não estejam preparados para esse papo, né? Mas a Bíblia, ela foi escrita há uns bons anos, né? E há uns bons anos, quem era a galera que sabia escrever, né? Vocês podem imaginar, né? Uma galera que tava na elite, né? Na elite daquela época. E além do mais, a Bíblia foi escrita por inúmeras pessoas. E aí uma galera que também foi escolhida arbitrariamente, né? Eles falaram só a gente que vai escolher e foda-se o resto. Pegaram todos os textos que foram escritos e selecionaram qual que ia entrar, o que não. E ainda tem a treta do Velho Testamento e do Novo Testamento em certas coisas que tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento não tem. Estranho, né? a partir do momento que sai espalhando a palavra de Cristo, porque assim, o Silas Malafaia faz qualquer coisa menos espalhar a palavra de Cristo, Exato. tá afetando a liberdade dos outros e acreditar em outras coisas, né? O comunismo é uma ideologia política, é uma coisa completamente diferente. É o que eles tentam nos travar. Por que alguém pode defender sua ideologia baseada em Marx? Em Marx. Não é Marx. Porque isso tem base na vida real. Porque a gente estuda uma coisa chamada materialismo histórico dialético. Nós não somos idealistas. Nós não nos pretendemos a ser uma religião, ok? A gente estuda a realidade, a história do mundo como ela é. Não nos pretendemos a doutrinar pessoas assim como a igreja faz. A religião parte da fé. E a fé, mas basicamente é se eu não acreditar, não tem mais, né? Assim como as religiões. Assim como um dia eu já acreditei em Deus e hoje em dia eu não acredito mais. Gente, até batizada na Umbanda eu fui. Inclusive eu sou batizada na Igreja Católica e na Umbanda. E hoje em dia eu não acredito em mais nada. Gregas, religiões nórdicas, religiões egípcias não existem mais, porque as pessoas simplesmente pararam de acreditar. Eu não posso defender a minha ideologia baseada em Cristo. O marxismo é o sistema mais cruel da história da humanidade. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. Mataram tudo no soco, né? O Mao Zedong acordava de manhã, Isso aí. ele fazia uma fila e ia... Eu sei porque eu tava lá. Eu era amigo do mal. Eu tava lá e eu ia com ele todos os dias de manhã. A gente ia lá, fazia fila e falava, vai lá, a gente... Geral, eu e mal. partia pro soco, só pra esquentar, assim, pra aquecer de manhã cedo. E por que alguém pode hoje, em alto e bom som, e com boca cheia, defender o marxismo, e eu não posso defender o cristianismo? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cristianismo. Porque o cavalo tem nada a ver com as calças. Que ótimo. Ainda bem que eu tô fazendo esse react com o Felipe, tá me dando uma, me dando uma ajudada. Porque... Tampa o ouvido aí pra mim, 2 segundos que eu não quero que você ouça, né? Cristianismo só é política direta mesmo no Vaticano, né? Que é uma ditadura eclesiástica. Né? Porque não tem eleição livre no Vaticano. É uma ditadura. Então, lá você pode fazer o que quiser, né? Porque é um país só pros católicos. Vai morar lá, ô Silas, pô. O paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. Ah, sim. Né? Que mundo ocidental é esse, né? Que a África inteira não é paradigma do judaico-cristão. E assim, O nome disso é
Judaico-cristão é uma parada bem diferente, né? Uhum, bem diferente, bem diferente. Porque Cristo, até onde eu sei, na mitologia judaica, é só mais um. Ele não é assim, ninguém, nossa, né? Ele não é o... Salvador do universo. Como é que chama? Ele não é o salvador pros judeus. Gente, olha, o cristianismo Eles que mataram Jesus. é a mais importante tradição do mundo ocidental, responsável pela formação da Europa e das Américas. Não tinha América antes do cristianismo, né? Não tinha não, povos originários, não tinha não, um lugar chamado Pindorama, que era o Brasil dos nossos povos originários, e o que ele tá chamando aí de construção é, na verdade, um genocídio que houve dos povos originários da América Latina, ou seja, tudo isso aqui foi construído em cima de sangue, suor e linfa dos nossos ancestrais, e ele vem me defender esse movimento de cruzada, é palhaçada, né? É só pra quem não tem noção de onde tá mesmo, não tem um mínimo de noção, tem uma síndrome de vira-lata de achar que é melhor do que alguém nessa terra. Astecas, maias, incas, isso não existia, né? As populações indígenas brasileiras com as suas sociedades não existiam. Os europeus com as suas sociedades antes do cristianismo, né? Roma, né? Todas aquelas cidades, aquelas civilizações antes do cristianismo não existiam. A África inteira não existia. É o cristianismo que traz, olha só, o cristianismo, direito à vida, Teu cu, direito à vida. direitos humanos. Todo e qualquer direito humano que você tenha conseguido até hoje foi por luta da galera progressista, ou seja, da gente aqui. Eu vou lembrar agora do meu rapper favorito, Tom L, né, falando: Jesus não estaria do seu lado. Essa é a verdade, Silas. Sinto muito. Proteção à mulher, à criança e ao idoso. Mentira que a igreja evangélica, esse pensamento neopentecostal, é uma das coisas que mais ataca mulheres, é que mais gera violência de gênero, que mais suporta e mantém o patriarcado que a gente possa imaginar. Vocês já não ouviram os discursos dele sobre inúmeros pastores, mas assim, não vou generalizar porque são todos os pastores. Estamos aí com o pastor Henrique Vieira para dar de exemplo pra gente que não são todos os pastores, mas sabemos bem os posicionamentos do Silas Malafaia. Silas Malafaia é abertamente contra a população LGBTQIA+, é abertamente contra divórcio. Silas Malafaia é abertamente contra o aborto em qualquer situação, inclusive no caso de crianças estupradas. Então não me vem falar que você defende valores cristãos, porque você não defende... Você defende os seus valores distorcidos de valores cristãos. Jesus não estaria do seu lado. Aonde que isso está escrito, né? E aonde que isso não existia antes? É muito vazio, né? A argumentação é muito fraca, né? Traz isso ao cristianismo. Não é o socialismo, não. Não é. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. E se eu trouxer a reforma protestante, As maiores universidades do mundo foram formadas por elites. Essa é a verdade. Elites aristocráticas que fizeram isso para manter o estudo entre os seus. É verdade. Assim como PUC da vida, Pontifícia Universidade Católica. Quem estuda na PUC, né? Esse sempre foi o jeito cristão de fazer as coisas. Inclusive, antigamente, só quem tinha acesso à leitura era o clero, ou seja, a galera da igreja. Sempre foi e sempre esteve numa posição de superioridade a qualquer outro cidadão comum. A facilidade que esses caras têm com essa argumentação é porque, assim, não tem uma checagem de fatos. Então ele pode falar o que ele quiser. Exatamente. A gente da esquerda, tudo que eu falo aqui, gente, eu não falo tirar do meu cu. Tudo que eu falo aqui, vocês veem que eu coloco fonte nos comentários. Eu sempre estudo um pouquinho antes de fazer qualquer vídeo, fora tudo que eu já não estudei na minha vida, né? Então, a gente da esquerda não tem esse privilégio de poder jogar um monte de abobrinha num podcast de milhões de espectadores sem que a gente seja rechaçado. Mas certas pessoas podem, né? Mas as maiores universidades do mundo foram feitas por cristãos. Ok, que universidades? Quais são? Por exemplo, porque as chinesas não são. As chinesas estão entre as maiores universidades do mundo e não foram feitas por cristãos. Então, não tem checagem de fatos, ele pode falar o que ele quiser. aí acabou. A reforma protestante é um chute, é uma água fria. Por quê? Foi a reforma protestante que permitiu o mundo produzir ciência como nunca. É a reforma... Ai, cara.
E a China e a Índia, né? Principalmente a Índia sempre foi uma força muito grande em matemática, né? E a China produzindo ciência muito antes da Europa, sem cristianismo, sem reforma protestante. Uma protestante que tira o ser humano, a sociedade humana, de uma vida, sabe? Tribal. De uma vida cheia de questões. Olha como ele tem um pensamento de colonizador. Toda essa questão dele defender o cristianismo, ter levado uma civilização, ter tirado o ser humano de uma sociabilidade tribal. Entende como isso é um pensamento bem racista e bem colonizador, de que os povos, nossos povos originários, só por serem diferentes dos povos europeus, eles têm um status de inferioridade, assim como os povos africanos. Entende? Como é, a fala dele tem muito por trás que a gente precisa começar a prestar atenção pra gente não cair nesse tipo de discurso. Que não tem nada a ver com o ser humano e dá dignidade à pessoa. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem poder e riqueza. Peraí. A reforma protestante não foi tipo uns 500 anos atrás? Então, o que esse cara tá falando de tirar as pessoas de uma sociedade tribal? E é interessante, assim, a reforma protestante, ela foi importante na Europa, né? E depois, claro, para os Estados Unidos, porque foram protestantes para os Estados Unidos. Mas a América Latina inteira... Porque os Estados Unidos é o quintal da Europa também. A base é o cristianismo, o catolicismo, né? Espanhol, português. Então, a reforma protestante não teve tanta influência. Aqui na Ásia, a reforma protestante teve influência onde? Nas colônias britânicas, no século XIX? Pô, não tem uma pessoa pra questionar, não tem uma checagem de fatos, o cara vai e fala qualquer bosta. Exatamente esse é o problema do Vilela. O problema é que ele leva pessoas com esse discurso igualzinho o Flow no início, que levava falando Ai, é só uma conversa de bar. nessa, eles dão voz, eles dão palco pra esse tipo de pessoa e eles não fazem nenhuma checagem de fatos. A gente viu isso no debate do Arvro com o Mamãe Falei, né? Que o Arvro foi cheio de fatos e o Mamãe Falei Foda-se, eu só vou falar aqui tudo que vier do meu cu. e o Vilela ou então fica calado ou faz essa cara de rua aí, igual ele tá fazendo pro Silas Malafaia, porque o Vilela quer pagar de grande isentão, mas a gente sabe muito bem quem é isento, não tem nada de isento, porque neutro, nem o sabonete neutro é neutro, né? Então, se você simplesmente deixa os dois lados falar sem você ter nenhuma checagem de fatos do que é verdade ou o que é não, você dá palco pra esse tipo de discurso aí do Silas, que é um discurso que prejudica e mata muita gente até hoje, infelizmente. Mas, o que eu posso fazer, né? O podcast não é meu. É a reforma protestante que traz o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. Mentira! Na China já era assim, né? O Estado, o que é Estado laico? O Estado não tem religião. Eu fico vendo esses esquerdistas falando besteira. O rei era... Eu acho Estado... interessante ele defender do Estado laico, né? Quando ele é um que... Quando ele começou o vídeo falando que a gente reclama de que política não pode misturar com religião, então depois ele tá defendendo o Estado laico. Meio contraditório, né? investe pesado em bancada da Bíblia. Tem isso, né? Laico é, o Estado não tem religião, mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião, tá? A política é laica? Não, porque a política representa os anseios de um povo. Essa risada foi muito magnífica. A risada de vilão da Disney. Eles de viés ateístas ou de viés religiosos, não importa. Então, a tentativa de nos alijar do debate e do processo político, sabe? É E aí, você quer que o Estado seja laico ou não? porque a ideologia deles é completamente adversa à nossa. Graças a Deus. Por isso, Aonde? Cita um exemplo, né? Cita um exemplo. eles... Não tem, né? A ideologia do marxismo, Marxismo. eles querem Gente, eu tô falando questão pro Silas Malafaia, tá? trocar, sabe? Não me comove choro de gente ruim. A crença, a fé pelo ateísmo, humanismo. Eles Humanismo, ele tá achando ruim, humanismo. Fora que, assim, eu quero que você me mostre aonde é que Marx, M-A-R-X, disse que a gente tem que... Primeiro mandamento do marxismo, acabar com toda e qualquer religião. Eu achei que era não ter iPhone. querem trocar. Então, Querem, é? Por que a China tem mais de 100 milhões de cristãos, então? E assim, eu nem sei quantos milhões de budistas, taoístas, confucionismo não é considerado religião, protestantes, eu nem sei. Mas a China tem tudo pra ser um dos maiores países católicos do mundo. E a China, em teoria, é comunista. Né? Teoria, porque não é. Né?
Não tem Deus. Pra que Deus? Você é Deus. Então é uma ocupação de espaço? É isso aí. Então eles querem... Qual Deus? É que tá, né? O Silas Malafaia, ele é daquelas vertentes religiosas que quer impor o Deus dele. Porque aí, quando a gente for ver o hinduísmo, por exemplo, tem 30 mil deuses no hinduísmo. Claro que tem ali um panteão, né? Que tem os mais importantes, os menos importantes e tal, mas mesmo assim tem um monte. E a gente tá falando da Índia. Tanto que chamava de Hindustão, né? A Índia. E assim, é uma religião também extremamente antiga. Como que a gente pode simplesmente falar, olha, os deuses de vocês estão errados, o nosso Deus tá certo? Baseado em quê? Então... Baseado nessa ideia de superioridade que ele tem. Nessa ideia que ele tem de que o cristianismo é melhor do que as outras religiões. E foi uma ideia que veio de muito, muito tempo. Tá baseado em muita coisa, né? Complicada. O Malafaia é isso aí, né? E a religião dos nativos brasileiros? E os deuses dos africanos que foram trazidos à força pro Brasil? Não conta, né? nos alijar do processo. Mas é interessante, onde o cristianismo é a maioria, não massacra a minoria. Não, imagina. Em qualquer lugar do mundo. Imagina se não tá acontecendo agora um genocídio na Palestina, feito por um Estado ditamente sionista, né? Onde o cristianismo é a maioria, não massacra a minoria e outra. A colonização das Américas foi feita com financiamento das igrejas, principalmente os jesuítas, com suporte, né? Com, assim, gente, vai lá e traz dinheiro para nós. As igrejas espanholas, a igreja portuguesa, eles ficaram extremamente ricas por causa da colonização, que foi um genocídio, assim como foi na África. Vou citar Caê, maravilhosa, Caê Guajajara, que é a pessoa que fez a música que eu utilizo um pedacinho em homenagem no início aqui da abertura do canal, e ela fala: tudo cheio de sangue, todo ouro, toda prata, tudo cheio de sangue, tudo construído em cima dos corpos dos nossos povos originários. E é isso que ele tá chamando de civilização. E assim como em parte foi na Ásia, porque teve uma resistência muito grande aqui, né? O que esse cara tá falando não condiz com a realidade. É mais uma mentira, né? Nações mais poderosas do mundo, o berço e a base foi o cristianismo. Mentira. Não é socialismo. Mentira. Não é ateísmo. A China, hoje em dia, é a maior potência do mundo porque ela fez uma revolução, né, em 49. A Índia nunca foi cristã, e a Índia sempre foi um país gigantesco, hoje é a quarta maior economia do mundo, quarta ou quinta. A China nunca foi cristã, Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é, né? Assim, boa parte, né? Mas esses países aqui, o Vietnã, nunca foram cristãos. E são economias bombando. A Indonésia tá voando aí também, país muçulmano. Então, amigo, onde eles quiserem ir, o negócio deles é teoria, a falácia, são bons nesse negócio. O que é mais uma mentira, porque o marxismo é uma doutrina da praxis, ou seja, é a união entre a teoria e a prática. Então, o que ele está falando nem faz sentido, porque o conceito de marxismo não é esse. Mas na prática é um desastre. Onde é que deu certo o comunismo? Deixa aí nos comentários onde é que deu certo o comunismo. E quem não deixar um like aí é porque é fã do Silas Malafaia. É isso. Mas eu vou te falar aqui o que é dar certo. O que pra você é dar certo? Porque se a gente levar em consideração, por exemplo, acesso à moradia, acesso à educação, acesso à saúde e acesso à alimentação, bom, na Coreia do Norte não existe morador de rua, nem em Cuba. Na Coreia do Norte nem em Cuba também tem gente passando fome. Na Coreia do Norte nem em Cuba tem falta de emprego para a população. Então, assim, o que dá certo para você? Porque para mim, se tem saúde, segurança e educação, é um lugar que deu certo, porque eu não tenho isso aqui. Então, na China? Na China. A China são os caras, é o comunista mais malandro da face da Terra. Por quê? Vou explicar. Conta pra nós. Sistema de governo comunista, economia, capitalismo selvagem. Baseado no quê? baseado nas teorias do Olavo de Carvalho que ele ouve. Ué, como assim? Óbvio. Baseado em Radio Free Asia. Baseado em Daily Mail. É isso. Olha lá. Por que não manteve o sistema? Distribuição para todo mundo igual. Por que não manteve? O capitalismo lá é selvagem. Eu fiquei vendo o Lula dizendo... Chegou, né? Chegou no... E o PT, hein? E o Lula? Tava falando da China. Por que não manteve o sistema? Que sistema que não manteve? China é um exemplo de governo, Traz então o que tem lá, 12 horas de trabalho por dia, um dia de folga por semana. Tem aqui no Brasil isso também, hein? A gente tá vendo aí a extensão do movimento VAT, né? Exatamente para acabar com essa escala 6x1. Então, não tô entendendo. Assim, porque no Brasil ninguém trabalha dessa forma, né? Se alguém tiver dados, por favor, deixa nos comentários aí. Quantas horas o brasileiro tá trabalhando em média? Uber, professor. E não é a China inteira que trabalha mais
mais nisso aí, né? A média de horas trabalhadas na China hoje é cerca de 49 horas por semana. Não tem repouso remunerado. Mentira, isso é mentira. Tem repouso remunerado. Assim, essa parte eu vou deixar o Felipe falar, porque ele sabe muito mais de China do que eu, né? Tem férias, tem tudo certinho na China. E se tiver um feriado, compensa no domingo. No domingo. Mentira, não compensa no domingo. É, mas isso aqui acontece, né? Quem trabalha em shopping sabe muito bem que quando tem feriado, muitas vezes eles estão trabalhando lá no feriado, no domingo, né? O que acontece é, se tiver um feriado aqui, por exemplo, na quinta-feira, a sexta-feira pode emendar, mas aí normalmente a gente compensa no domingo. Nesses casos, né? Porque aqui o compensado é realmente compensado, né? Eles não dão um dia de graça. E tem um movimento muito grande de chineses apertando o governo para parar com isso. Mas se o feriado é na sexta-feira, a gente fica de folga sexta, sábado, domingo. Ou se o feriado é na segunda, sábado, domingo e segunda. Traz pra cá, vai fazer. Entendeu? Então isso é balela, é falácia. Então fazer uma assim, Silas Malafaia, já que o capitalismo da China tá dando certo, a China é o segundo maior país mais rico do mundo, vamos importar o capitalismo da China pro Brasil? Vamos importar tudo. Aliviamento da pobreza, acabar com instituição de ensino privada, porque tá acabando tudo, né? Tem uma porcentagem muito pequena, a educação vai ser toda estatal. Ai, dança, gatinho, dança. Olha a gata aqui com a faculdade privada trancada porque teve problema no FIES dela. Ah, que lindo. Ai, foda, né? E ainda vem esse imbecil aí querer falar que não dá certo. Ai, como eu queria. Na verdade, eu quero o socialismo brasileiro, né? Porque, venhamos e convenhamos, vai ser o melhor socialismo do mundo. Fala sério. Daqui a pouco, o Xi Jinping tem um plano para transformar a saúde toda estatal, não tem religião afetando o governo, né? Vamos levar isso aqui pro Brasil? Vamos? O comunismo é o sistema mais perverso do mundo. Nada é mais importante do que a liberdade. Toda e qualquer experiência socialista é melhor do que qualquer experiência capitalista. Tanto é que eles lá descobriram que tinham que dar uma certa liberdade ao povo. Você não colapsava. Mas eles controlam o que? A opinião. Deu uma certa... Cara que diz, né? O cara que é da igreja que diz para as pessoas em quem que elas devem votar, quer vir falar de liberdade na China, que provavelmente nunca pisou aqui, nunca leu nada sobre a China, né? Aparentemente ele é um ignorante gigantesco sobre a China, quer falar sobre liberdade. Cara que quer que as pessoas vivam numa prisão religiosa, né? Uma seita, basicamente, porque esse é um dos motivos do porquê a Igreja Universal não é permitida na China, porque é enxergada como seita. E é inclusive por isso que está sendo expulsa de país na África. Certa liberdade, pode ir pra cá, pode vir pra lá, o que era proibido. O cara pra sair de uma região pra outra, na antiga União Soviética ou na China, tem que pedir autorização ao governo pra sair de uma A região. União Soviética era assim também. A China tem um sistema chamado Hukou. Esse sistema foi criado na época do Império, não foi criado pelos comunistas. Isso já era assim na época do Império, não foi criado pelos comunistas. Os comunistas usaram isso porque, a partir do momento que acaba a Guerra Civil em 49, a população da China sai de 550 milhões em 49 para 980 milhões no fim dos anos 70. Então eles usaram isso para dar uma controlada na população, nessa movimentação, para não haver uma pobreza gigantesca nas cidades. Isso se chama engenharia urbana. Você tem que fazer isso para você não deixar as cidades crescerem de forma desordenada, gerando desigualdades nas favelas, né? Deixando populações excluídas sem saneamento básico, sem as condições básicas de sobrevivência. Uma coisa que talvez você não saiba, né, Silas? Eu acho que esse conceito realmente é um pouco difícil na sua cabeça. Você só está acostumado a construir, assim, obras faraônicas, fazer coisas gigantes, com obras superfaturadas, para botar a quantidade de pessoa lá dentro para fazer sua seita. É isso que você está acostumado. Aí é difícil realmente entender. Amiga, não tem como te defender. Houve uma favelização. Região pra outra, não é pra fora não. Hoje não, pode viajar, hoje pode acumular riqueza. Porque eles viram que ia ser um desastre total e que eles iam ser arrancados violentamente do poder. Aí você teve a perestroika na Rússia, as nações fechadas. É interessante. A primeira coisa que o comunismo faz é fechar a porta de saída. Ué, se a coisa é tão boa, o pessoal vai e volta. Mas aqui o pessoal pode ir e voltar, cara. Aí, na Coreia do Norte, em Cuba, qualquer lugar, e hoje em dia você sabe que é socialista, você pode sair e voltar, gente. Tá falando do quê? É a Alemanha. O muro. O muro era pra quê? O muro veio bem depois, né, Malafaia? Vamos ser bem sinceros. O muro veio bem depois, quando tem um golpe na União Soviética. Pra o cara da Alemanha Oriental não fugir pra Alemanha Ocidental. E não porque o cara da Alemanha Ocidental ia lá e voltava. A fonte da...
Não foi preciso. Olha, Silas Malafaia, você tá um pouco exaltado. Será que você tá de TPM? Tá bunda, né? É tão boa coisa, pra que fechar? Por que fechar? É um regime opressor, controlador do seguinte. Olha o que eles fazem. Conta pra nós. Coloca todo mundo no mesmo Mentira. nível, sendo dominado por uma casta de uma elite política. Isso é mentira. Isso quem faz é o capitalismo, meu amigo. Tá confundindo as coisas. Isso é mentira. Em 2024 a gente tem que desmentir. Isso é foda. Que tem o que ninguém tem. Quando houve a cortina de ferro, isso é, as nações que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Mais uma vez, a gente tá vendo esse modus operandi da direita de pegar um monte de nomes e informações de conhecimento geral e jogarem para você achar que o que ele tá falando tem um fundo de historicidade, de ser ciência, de ser história, só que na verdade ele tá colocando tudo junto no mesmo balaio e misturando a ideologia cristã dele com as informações históricas e falando do jeito que ele acha que aconteceram as coisas, não no jeito que as coisas de fato aconteceram. Né, e que compunham aquelas nações comunistas quando o comunismo caiu na Tchecoslováquia, na Romênia, Caiu. O comunismo, a entidade, o ser comunismo caiu. na Bulgária, Pega ele, por favor. Pega ele lá, não deixa ele embora, não. na Polônia. O que eles descobriram? Que? Na que Rússia, descobriram? que aquela elite política que massacrava o povo e mantinha todo mundo no mesmo nível, viviam de maneira top. Vai ver um vídeo. Tem um vídeo aqui no YouTube. Eu vou procurar pra reagir. Que são pessoas que viveram na União Soviética e que falam como era a vida na União Soviética e como é a vida hoje. E elas são perguntadas: fala como é que era. Era bom isso, era bom aquilo. Eu juro. Sem exceção. Algumas até começam falando mal e aí depois começam a lembrar e falam: não, a gente tinha. Podia faltar uma coisa ou outra, mas a gente tinha. Todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha escola, todo mundo tinha comida, todo mundo tinha saúde. Essa sua ideologia aí, Silas Malafaia, tá cheia de propaganda anticomunista. Isso sim é verdade. Top. Palácios de Topper. ouro, Palácio de Ouro na União Soviética? Tinha Palácio de Ouro na União Soviética? Nunca ouvi falar também. com tudo que tinha direito, não tinha racionalidade de comida. Racionalidade? Hã? Podiam ir pra qualquer lugar. Então eles são covardes, cínicos, mentirosos. Ué, mas você tá falando assim da gente ou você tá se olhando no espelho? Porque fiquei confuso agora. E onde eles dominaram, cadê o sucesso? Cadê o sucesso? Qual é o sucesso em Cuba? Tem sempre Qual é o sucesso em Cuba, embargo? Qual é o sucesso do Vietnã, da China? uma Das elite. pessoas. Se não é econômica, é do poder. Tem uma elite do poder, igual na China. Tem uma elite que controla. Lá não tem rede social livre. Lá não Em tem. lugar nenhum tem, Malafaia. Deixa eu te contar que em lugar... Sabe onde também não tem rede social livre, Silas Malafaia? Nos Estados Unidos, que tá tentando bloquear o TikTok. Porque a galera está filmando o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza pelo governo do Netanyahu. Em lugar nenhum tem. Imprensa livre. Em lugar nenhum tem. E é o que eles querem fazer aqui no Em Brasil. lugar nenhum tem. Eles querem controlar as redes sociais. Sabe por quê? Tudo que a esquerda não consegue sobressair, eles querem dominar. Graças a Deus. Onde a gente puder estar ocupando, a gente vai estar. Como eles perderam as redes sociais, eles querem controlar. Não, porque Sim, a gente não quer controlar, não. A gente só quer ocupar. o certo mesmo é deixar as redes sociais na mão do Zuckerberg, né? Que é um cara que trabalha para um projeto de governo dos Estados Unidos. É um multibilionário estadunidense. Esse é o certo. Não é o Brasil controlar as redes sociais. O certo é deixar esse cara controlar. O certo é deixar o Pix rolar por dentro do WhatsApp. Esse é o certo. O certo é deixar grupo neonazista crescendo no Telegram. O certo é deixar o Elon Musk colocar um monte de antena da Starlink em garimpo ilegal em terra Yanomami, né? Isso é legal. Isso é maneiro. Não é o Brasil ter soberania e autonomia. Vamos deixar tudo na mão do estadunidense. O jogo é muito violento. Eu fico com pena do povo e desses garotos miquinho amestrado de universidade federal, filho da classe média. Porque pro cara ir pra uma universidade federal, o pai pagou cursinho. Por que teve que pagar cursinho? Porque o ensino no Brasil é precário e isso é um projeto da direita e da burguesia para o povo permanecer sendo massa de manobra. Tá? Então, tudo hipócritas. São filhos da classe média que vão passear na Disney. O cara é multibilionário e quer falar de hipocrisia. E repetindo que professor Multibilionário com o dinheiro do povo, numa instituição que era para ser sem fins lucrativos. esquerdopata, bandido, ensina em sala de aula. Porque eles conseguiram ideologizar a escola.
Não, porque o professor estuda, Malafaia. O professor estuda, principalmente professor de história, e é por isso que normalmente eles são de esquerda, porque eles estudaram a história, eles entenderam. E tá bom de Malafaia, né? Tá bom, né? Esse cara é muito nojento, né? É isso. Esse aí tá liberado de xingar. Só esse aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom desse gimo que a gente acabou de assistir. Se você gostou, já curte. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder esse nenhum vídeo. E é isso, gente. Beijos e até o próximo.